Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Prof. Carla Bruno. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a matemática e o volume das chuvas. Pessoal, quando nós falamos em chuvas, nós sabemos que a quantidade e a intensidade das chuvas é medida por meteorologistas, através do índice pluviométrico. Mas a ideia de medir a água em milímetros é uma questão, que é uma unidade de medida, é uma questão que pode deixar as pessoas ainda um pouco confusas pela dificuldade, o saber que índice, o que isso significa. Aqui no canal tem um vídeo que fala sobre a previsão do tempo, e também sobre os pluviômetros. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão. A relação entre o volume de chuvas e a matemática, ela é fundamental para a meteorologia, para a engenharia e principalmente para a defesa civil. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, ele explica que o índice que relaciona o tempo de chuva com a área que ela afeta, para indicar não apenas a quantidade de água, mas também a intensidade dessa chuva. Se nós dissermos que o índice pluviométrico de um dia em um certo local foi de 2 milímetros, isso significa que se tivéssemos nesse local uma caixa aberta com 1 metro quadrado de base, o nível de água dentro dessa caixa teria atingido 2 milímetros de altura naquele dia. Então, vocês reparem que é 1 metro quadrado. Para chegar a esse índice, existem centenas de estações meteorológicas que estão espalhadas pelo país e que utilizam um aparelho conhecido como o pluviômetro. Mas na prática, qual a matemática das chuvas? Primeiro nós temos que 1 milímetro é, na verdade, ele vai se dissipar ali em 1 litro dividido pelo metro quadrado. Essa é a regra básica da conversão. Depois, o pluviômetro marcar 1 milímetro significa que caiu 1 litro de água em cada metro quadrado daquela área. Um exemplo prático, se cai uma chuva, de 100 milímetros, equivale a 100 litros de água por metro quadrado. Nós temos também, como eu já falei, um instrumento de medida que é o pluviômetro. Lá no outro vídeo no canal, que tem aqui no canal, eu mostrei uma sequência didática na construção do pluviômetro com os estudantes, e se a gente usa para coletar, e medir essa quantidade de água. O pluviômetro serve exatamente para isso. A matemática aplicada à chuva, ela envolve modelos complexos para prever enchentes e calcular as médias das chuvas. Existem estudos que utilizam equações matemáticas para prever as cheias urbanas, analisando a declividade, o raio hidráulico, a rugosidade, inclusive, dos rios. As previsões são modelos matemáticos que aumentam a eficiência dessas previsões em sistemas de reservatórios como o Sistema Cantareiras em São Paulo. Existe uma metodologia de cálculo. Eles são utilizados em publicações científicas para calcular a precipitação média em bacias hidrográficas. O monitoramento no Brasil é feito por órgãos como o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Defesas Naturais, e ele monitora quase 1000 cidades com históricos de desastres naturais, utilizando rede de pluviômetros automáticos instalados em áreas de risco. Existe também a Rede Hidrometeorológica Nacional, que em 2020 já operava com aproximadamente 3.088 estações automáticas, que isso é muito importante, gente. E também os sistemas de apoio que, além dos pluviômetros, utilizam estações automáticas do INMET,
que é o Instituto Nacional de Meteorologia. Mas existe uma importância real na análise desses dados. A primeira é a previsão de riscos, onde são identificados em tempo real as chuvas intensas para que os alertas sejam disparados. Na agricultura, por exemplo, planejamento de irrigação e o plantio, na gestão hídrica para o monitoramento dos mananciais e na prevenção das secas. Nós podemos organizar uma sequência didática ou um projeto em cima desse trabalho com as chuvas, né? Pessoal, por hoje nós ficamos por aqui. Te inscreve aqui no canal, curte e compartilha os nossos vídeos.